O número de casos suspeitos de intoxicação por metanol aqui em Pernambuco sobe para 28. São 4 mortes, que estão em investigação também. O nosso repórter Ian Avelino traz os detalhes para a gente a partir de agora. Ian, muito boa tarde. Oi, Gernan, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Pernambuco. A gente fala ao vivo da sede da Secretaria Estadual de Saúde, que fica no bairro do Bom Dia, aqui no Recife. Gernan, como você bem disse, esse número de casos notificados subiu de 22 para 28. E claro, os dados estão sendo atualizados 2 vezes por dia, pela Secretaria Estadual de Saúde. No último boletim emitido pela CESPE, que saiu agora às 11 da manhã, totalizando 28 casos notificados. Todos eles, têm passado por investigação. Desses 28, 4 mortes estão sendo investigadas, E aí, desses novos casos notificados, existem 4. Um paciente de Serrita, outro de Jabotão dos Guararapes e 2 de Recife. São pessoas de idades entre 20 e 54 anos. São uma mulher e 3 homens, sendo que essa mulher já recebeu alta hospitalar e os 3 homens permanecem internados, viu? Agora, desses 28 casos notificados, existem 4 mortes que estão sendo investigadas e 2 casos já foram descartados, viu, Gernan? Esses 2 casos descartados são de Gravatá e de Carpina. A SES já descartou, como não sendo intoxicação por metanol. A gente veio até aqui para a sede da Secretaria Estadual de Saúde porque a gente está com um porta-voz, a gente está com o George Dimec, ele é epidemiologista. Eu vou convidar ele aqui para conversar com a gente. George, boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Conta pra gente o que já se sabe até então a respeito dessa suposta intoxicação por metanol. Então, na verdade, está em investigação pelas autoridades sanitárias e pelas autoridades policiais, Se isso foi alguma contaminação, se isso foi alguma coisa acidental, se foi intencional. Então, o que segue é a investigação de como o metanol chegou nas bebidas. Agora, George, quais são os principais sintomas que essas pessoas apresentam, Para quem está em casa, entender melhor, Quais são os principais sintomas que as pessoas sentem, supostamente, ao serem intoxicadas por metanol? O caso mais grave, clássico, ele começa com uma ressaca normal, Que se chama de gástrico, Sintoma de dor de cabeça, só que ele prolonga, ele demora. Depois se segue com quadros visuais. Então nós temos uma perda de visão ou alterações na visão. Então esse é um quadro que é menos frequente, então ele chama mais atenção. E depois sintomas neurológicos. No final, os casos mais graves eles podem ter até pancreatite, ter lesão renal e outros, e até evoluir para coma e outros processos que levam à hospitalização de UTI, inclusive. E aí, Jorge, por que justamente os olhos são os primeiros a sofrer quando o metanol começa a ser metabolizado pelo organismo? Então, quando o metanol entra no fígado, ele é transformado em outras substâncias tóxicas, ácido fórmico e outras, e essa substância ela afeta exatamente o nervo óptico. Então, não é que o globo ocular ele seja afetado, mas o nervo óptico ele é afetado por essa substância. George Dimec, epidemiologista, obrigado, viu, George? Então, Gernan, só para a gente reforçar, foram 28 notificações, pela SES. Dessas 28, 4 mortes estão sendo investigadas e 2 casos já foram descartados pela Secretaria Estadual de Saúde. A todo momento a gente vem atualizando, esses números. Qualquer novidade a gente volta a trazer aqui no Balanço Geral. Gernan. Oi, Ian, eu gostaria de saber o seguinte: 2 casos já foram descartados, dentre eles o da cidade de Gravatá também. A questão dos óbitos, os óbitos, eles ainda seguem investigação? Há uma previsão, assim, de quando sai esse resultado e quais são os exames que são feitos para que seja diagnosticado que a causa da morte foi justamente a ingestão do metanol? Ian.
Pois é, Gernan, dessas 28 notificações, esses 2 casos foram descartados, claro, e existem 4 mortes que estão sob investigação. Eu vou passar a sua pergunta para o George. George, Gernan lá no estúdio tem uma pergunta e ele questiona justamente o seguinte: quanto tempo leva para essa bateria de exames constatarem se uma pessoa está de fato ou não intoxicada por metanol? Então, hoje a confirmação pelos protocolos do Ministério do metanol, ela exige 2 critérios clínicos, que é a observação do quadro que está na hora, né? O critério clínico dos sintomas que a gente já falou, o diagnóstico da acidose metabólica, né, que é um exame que tem em muitos serviços de urgência e emergência, e o mais difícil, aí depende da disponibilidade em cada lugar, é do metanol. Tanto que para intervenção da clínica ou para notificação do caso, inclusão ele como caso suspeito, não utiliza esse último, do metanol. Aí tu utiliza mais o quadro clínico que a gente já falou e o fato de serem sintomas prolongados.